Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem. Que Deus abençoe nossa semana. A semana começou produtiva, bastante pautas importantíssimas aqui para a evolução, crescimento do nosso município. Como o vereador Sivaldo falou, quando a gente pega para falar nessa tribuna, realmente a gente tem que ter um equilíbrio. A gente gostaria realmente que tudo pudesse funcionar de forma natural. Sabemos dos desafios que o município enfrenta, mas eu falo que muitas das demandas que a gente vê que não é atendida é frustrante mesmo. Eu sinto isso muitas das vezes e eu acho super importante, sim, a gente receber, sim, o nosso prefeito municipal, Sivaldo, aqui na Câmara, para poder, de forma formalizada, a gente saber o que realmente está acontecendo, né? E nós sabermos as informações de forma coletiva, para que a gente possa entender e passar a informação para a população. Eu sei que a cidade ela está crescendo, infelizmente, crescendo de um lado e sendo esquecida às vezes de outro. Então é isso que a gente precisa entender. A gente está vendo que o nosso prefeito está empenhado, sim, em muitas das demandas, mas a gente vê que algumas coisas estão paradas, né? E quando a gente fala de academia, quando a gente fala do grupo da terceira idade, do vôlei adaptado, a gente fica frustrado mesmo. Nós já estamos no mês 5, vamos entrar no mês 6, né, sem professor, e que o prefeito possa, sim, olhar com carinho. Este vereador aqui, desde o primeiro mandato, senhor presidente, nós apresentamos uma indicação sugerindo para que o nosso prefeito municipal ele pudesse criar uma lei de incentivo ao esporte, uma lei de incentivo ao atleta. E dependendo da maneira que esse projeto de lei ele fosse elaborado, o nosso prefeito poderia até colocar uma cláusula de em contrapartida, pudesse contratar este atleta de forma seja de contrato, e aí é óbvio que o jurídico ele poderia analisar que maneira. Este vereador, logo ali em 2022, eu visitei a cidade de Hortolândia. Hortolândia, lá hoje o secretário de esporte lá é o Gleger, ex-atleta, goleiro do Guarani. E ele falou que quando ele pegou a cidade, senhor presidente, o município, se eu não estiver enganado, eu acho que tinha em média de 10 a 12 modalidades, né? E através dessa criação, senhor presidente, desse projeto de lei ao esporte, aos atletas, hoje a cidade ela avança mais de 25 modalidades. E através desse projeto de lei de incentivo ao atleta ao esporte, porque o atleta ele vai ter essa ajuda, né, de incentivo, mas em contrapartida, desde que ele tenha o CREF, desde que ele tenha o bacharelado, ele pode sim dar aula. Seja na parte de academia, ele tem que ter a formação, sim, de educação física, dependendo das modalidades, mas só que tem algumas modalidades que ele apenas precisa ter a formalidade de professor. Por exemplo, o professor de capoeira não precisa ser formado em educação física, professor de jiu-jitsu, e aí, entre outras modalidades, não exige, é mais a formação mesmo ali como professor. Então, que o nosso prefeito, como alguns vereadores aqui falou, crie-se, né, que seja criada uma solução, encaminhe para essa Câmara, a gente aprova, né? E eu sei que de forma que este vereador teve a vontade de poder criar esse projeto, mas não cabe a nós, né, dar como inconstitucional. Então, por conta do impacto financeiro que isso pode gerar. Mas isso foi sugerido que pudesse fazer este impacto financeiro, né, de poder criar esse projeto, encaminhar para essa Câmara. Nós estamos aqui para poder colaborar também com o desenvolvimento do município. Eu falo que o esporte é o início de tudo, é você cuidar do futuro, né? Quando você começa cuidando ali da base das nossas crianças, obviamente a gente vai estar economizando ali no futuro na segurança, na saúde. E quando você cuida do pessoal da terceira idade, né, que você cuida da saúde dela, você também traz uma economia para a nossa saúde. Você vai ter pessoas com a saúde melhor, seja psicológica, né, vai diminuir a questão dos problemas que ela tem de saúde quando você oferece
mais esporte para elas. Eu tive, inclusive, senhor presidente, conversando com o pessoal do vôlei adaptado, realmente está fazendo muita falta, né, o professor, e que o prefeito possa, sim, estar estudando, né, alguma maneira para a gente estar podendo solucionar esse problema. Cabe, sim, Basso, um concurso público, isso é até bom que exista um concurso público para o esporte, mas como nós precisamos de forma imediata, talvez cabe-se um projeto de lei de incentivo ao atleta, cabe-se um projeto de lei de incentivo ao esporte, né? Até sair esse concurso público, porque pensa comigo, hoje para se criar um concurso desse vai em média de 6 meses, então seriam 6 meses de academia fechada, seria 6 meses de sem professor para estar podendo, né, desenvolver atividades com o vôlei adaptado, então é muito tempo, sendo que a gente precisa disso para ontem. Então, que o prefeito municipal possa, senhor presidente, estudar essa possibilidade de criar este projeto de lei de incentivo ao atleta, para que a gente possa solucionar de forma imediata a contratação desses professores para estar desenvolvendo, né, essas atividades, né? E deixo aqui também que não adianta a gente trazer quadra de esporte, melhorar campo. Agora mesmo, né, a gente conseguimos, aí, graças a Deus e ao nosso presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira, a verba para a construção do campo de grama sintética no bairro Iporanga. Então, quase todos os bairros hoje têm equipamentos esportivos, né? E com essa lei, senhor presidente, pode ser feita essa contratação para fazer com que as políticas públicas do esporte cheguem em todos os bairros. Porque o que acontece? Que nem o vereador Sivaldo mesmo falou, foi construída lá a quadra está lá. Talvez se tivesse um professor para estar desenvolvendo atividades lá, eu tenho certeza que a quadra estaria em uma condição melhor. A quadra do Jequitibás 3, a mesma coisa. Talvez se tivesse um professor lá desenvolvendo atividades com as nossas crianças, a quadra poderia se encontrar de forma melhor. Então, que o prefeito municipal possa estudar alguma maneira para que a gente possa solucionar essa questão. Eu quero trazer também uma questão aqui para essa tribuna. Sábado, senhor presidente, uma munícipe me procurou, e é triste, né, o que vem acontecendo com o nosso cemitério, né? Isso é desumano, as pessoas, os indivíduos, né, na verdade, os furtadores, os carinhas que, para poder sustentar os seus vícios, né, ele ser capaz de poder entrar dentro de um cemitério e cometer os roubos, os furtos ali, senhor presidente. E uma munícipe trouxe até a mim o quanto que foi triste para a família dela quando ela foi lá visitar, né, o túmulo, foi limpar o túmulo para poder, no Dia das Mães ali, eles ir, né, receber as famílias ali, visitar o túmulo da mãe. Hoje a mãe dela, ela se foi, e aí quando ela chegou lá, esta munícipe, no cemitério, para poder visitar o túmulo da mãe dela, furtaram a foto, o quadro, né, de bronze ali da mãe, furtaram todos os jarros de flor, furtaram praticamente tudo ali do túmulo da mãe dela. Não só do da mãe dela, como também de outros túmulos ali que são entes queridos de amigos dela. Então, isso é desumano, que o nosso prefeito municipal ele possa, senhor presidente, de estudar uma possibilidade de colocar câmara de monitoramento no cemitério, ou aumentar os muros ali. O nosso muro ali ele é muito baixo, você pode ver que a maioria dos municípios na região, os muros do cemitério sempre são altos, para poder até mesmo inibir uma concertina, talvez, que ser colocado ali, e que estude também a possibilidade de disponibilizar um vigilante noturno para poder cuidar do cemitério, com uma palavra, claro. Jus a sua palavra, falando dos túmulos lá, eu queria também lembrar que um munícipe me procurou também. Na sexta-feira, inclusive eu estive lá na sexta-feira fazendo um vídeo, e nós vimos pessoas entrando para trabalhar. Eu ia hoje, mas hoje meu dia foi muito corrido, falar com o Fred. Eu acredito que não é cabido, né? Não é cabível que a gente possa entrar pessoas lá para trabalhar fora do horário de expediente, sem alguém lá para tomar conta. Então eu vi umas pessoas entrando com ferramenta, já era sexta-feira, 5 horas da tarde. Tá?
Então eu ia procurar o Fred hoje, não consegui, o munícipe me reclamou também, muitas coisas faltando no túmulo dos familiares dele. Então, assim, é lamentável que voltou a ter furtos no cemitério, né? Voltou a ter furtos no cemitério. Não temos guardas para pôr lá, fez um concurso de patrimoniais, mas até agora não homologou nada. Então nós precisamos de mais segurança no cemitério. É lamentável, Dia das Mães, o munícipe ir lá visitar o túmulo da sua mãe e está faltando a alça, está faltando os vasos, está faltando lá, né, o que eles colocam lá, as placas, nomes, estão roubando tudo. E outra coisa, o que o munícipe me falou, nós precisamos cuidar disso, tá? Secretário de Segurança, precisa descobrir quem está comprando também. Porque se não tem quem compra, não vai ter, o cara não vai lá roubar para vender aqui, a não ser que ele vai em outra cidade. Mas a gente sabe que é nóia, e eles não vão vender em outra cidade, não. Então, fica aqui o meu apelo, parabéns, Cleiton. Eu tinha esquecido desse assunto aí, eu falei que eu ia cobrar também na segunda-feira, mas é lamentável. Voltou-se a ter furtos no nosso cemitério. Ou a gente contrata alguém, tem lá, e outra coisa, pessoas trabalhar fora do horário, eu acho que se não tiver ninguém para ter uma supervisão, não pode. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pelas palavras aí, pelo incremento. É isso aí, senhor presidente, por hoje é só. Vou respeitar aqui o meu tempo, que o nosso prefeito municipal possa estar olhando aí cada demanda que foi passado aqui, que juntos podemos trazer uma solução para a nossa população. E já agradeço aqui a oportunidade, que Deus abençoe cada um. Uma boa semana a todos e que Deus abençoe.